Olá, sejam bem-vindos à disciplina Práticas Corporais Rítmicas do currículo de Educação Física. A pedido do professor Luciano Tavares, eu vou iniciar uma aula sobre corpos remixados nas danças urbanas. O objetivo aqui é falar da minha tese de mestrado que eu fiz no PPG-AC da URGS e também fazer uma pequena prática com vocês. A ideia desse tópico todo que eu vou falar aqui tem uma finalidade de ir descolonizando um pouco os currículos das graduações e para dar visibilidade a danças que estão fora desse eixo tradicional da dança. No caso, aqui, as danças sociais, populares, danças urbanas, que é a área que eu atuo. Meu nome, então, é Marco Rodrigues, eu já atuo na área da dança desde os anos 80, primeiro como dançarino, mas também como coreógrafo, além disso, professor, pesquisador, produtor e empreendedor nessa área da dança. E sempre nessa linha das danças populares, danças sociais e tudo mais. A minha formação é como educador físico, mas eu também pós-graduação em dança, gestão cultural e esse mestrado que eu fiz, terminei em 2018 e foi essa tese de mestrado que eu fiz sobre dança urbana e corpos remixados. Essa pesquisa, ela parte, né, de uma abordagem artístico-biográfica e ela é contextualizada que onde eu cruzo essa minha própria trajetória dentro da dança e o surgimento dela nos Estados Unidos, lá nos anos 70, foi a época que eu também, coincidentemente, eu nasci nos anos 70, né? E também foi onde surgiu essa dança e ela começou a crescer até que nos anos 80 ela chegou no Brasil e eu conto um pouco dessa história a partir do meu ponto de vista, a partir da minha perspectiva. Não quer dizer com isso que a perspectiva mais verdadeira, mas é a minha, e que junto com a minha e outras vão se construindo também um histórico dessa cultura, dessa dança que foi crescendo aqui na nossa cidade, no nosso estado e tudo mais. O objetivo, então, que eu tive nesse trabalho e onde eu formei foi criar ou pensar quais são os elementos, né, facilitadores para a formação de corpos remixados nas danças urbanas. E isso eu vou, ao longo aqui da palestra, eu vou estar falando sobre o que são esses facilitadores. Mas antes eu queria fazer uma pergunta para vocês, antes para a gente dar um start, assim, começar pensando. Eu vou fazer uma pergunta que é a seguinte: vocês acham que existe originalidade na arte? Principalmente aqui, no caso que eu estou falando da dança. Você acha que um artista da dança cria a partir do completo nada? Essa é uma questão que sempre me bateu, essa questão da originalidade. E eu digo que não, que a originalidade ela não existe. E nessa minha tese, eu questiono qualquer tipo de abordagem que busque pretensas purezas culturais dessa arte. Eu defendo a possibilidade que as danças urbanas são e sempre serão consequência de remix constantes, ou também um termo que eu gosto de falar, que é o remix imparável. Eu conto uma historinha que, há tempo atrás, uma pessoa chegou para mim numa roda de dança e disse que ele fazia a dança original, a dança real, a dança certa lá dos Estados Unidos. E aí me parei pensando, como que uma pessoa podia dizer que fazia uma dança original, com bastante aspas, né? Se era brasileiro, gaúcho, morando em Porto Alegre, fazia capoeira e nunca tinha pisado nos Estados Unidos. Então não haveria como isso acontecer. E eu quero mostrar que a gente não tem originalidade, nem a própria dança urbana, essa que começou nos anos 70 também a difundir, a se espalhar pelo mundo, pelos Estados Unidos, pela potência também que tem os Estados Unidos, ela não é original, ela catou de várias outras culturas para criar a sua própria dança. Então, a gente vai partir daqui e vai começar a conversar a respeito disso e chegar a algumas conclusões para vocês entenderem. Vamos lá. Bom, por que eu uso o termo remix? O termo remix tem a ver com a arte urbana. Essa nova forma revolucionária de fazer a mistura, de criar as coisas.
Então, você vai pensar que no final do século passado, por 1970, os primeiros DJs do hip hop que estão ali, Grandmaster Flash, Afrika Bambaataa e o Kool Herc, eles são os pioneiros, e entre outros, para começar a fomentar essa ideia de criar coisas a partir de fragmentos, que eu chamo. Eles, no caso, eles pegavam samples de músicas já gravadas. E o sample é pequenos pedaços que eles usavam nos discos, nos turntables, com crossfaders, com misturas de música para embalar as festas e criar uma nova música, uma nova forma de escutar a música. E foi aí que tudo começou, na verdade. Então, a forma de criar música foi assim, a forma de dançar foi assim, a forma de criar letras como o rap, as poesias, enfim, a forma de pintar como o grafite, tudo se originou através de coisas já existentes. Então, o remix é um processo que parte de um processo de destruição de pequenas partículas ou fragmentos para a construção de uma nova lógica. Eu vou destacar um autor, Ferguson, que eu uso no meu trabalho, que fez um documentário chamado Tudo é Remix, onde ele explica exatamente: remix é copiar, combinar e transformar. E nisso tudo, o que é o corpo remixado? O corpo remixado, ele parte disso. Ele é um corpo que, através de uma vida, uma história, uma trajetória de vida, ele vai tendo várias experiências e assim ele vai criando uma nova lógica corporal, uma nova forma de dançar, de se movimentar e de se mexer. E isso é uma coisa constante e imparável. Eu adoro essa ideia dessas identidades desterritorializantes, difícil dizer, mas ela mostra o quanto cada vez mais a gente é local, aqui, no caso nós aqui, gaúchos, porto-alegrense, enfim, mas também a gente é global, a gente está ligado a tudo ao mundo, ainda mais com a tecnologia da internet e tudo mais, a gente tem condição hoje de se espalhar, então tudo a gente é afetado por tudo. E aí eu gosto de falar que, né, que são as forças globais e locais que ficam se chocando e se misturando, que nos possibilitam novas identificações. Nesse sentido, porque eu proponho, então, né, o conceito do corpo remixado como uma consequência dessas dinâmicas criativas e formativas contínuas. Então, não tem como você vai se misturando nesse verdadeiro caldeirão mundial e vai criando essa ideia de uma identidade desterritorializante. Bom, então vamos agora definir quais são os 4 elementos facilitadores para que esse corpo remixado se desenvolva. A número 1, ele tem que estar inserido dentro de uma dança vernacular afrodescendente de contexto urbano. Eu vou explicar depois. A número 2, ele tem que ter uma corpografia urbana de diferentes temporalidades e intensidades. Número 3, ele tem que estar envolvido em movimentos guiados, uma dança que seja movimentada ou guiada pela música em ambientes de improviso, celebração ou batalha. Batalhas de dança, que eu digo. E a número 4 e última é ter dentro da cabeça e no corpo inteiro, na verdade, um corpo atuando como se fosse um DJ. Um corpo DJ. E o primeiro elemento facilitador para que ocorra o corpo remixado está inserido dentro de uma dança vernacular afrodescendente de contexto urbano. E o vernacular tem muito a ver com a questão de uma comunidade que cria suas próprias questões artísticas, suas próprias formas de falar, sua própria forma de agir, de dançar, de música, de criação de artefatos, de materiais, até de roupa mesmo, dentro daquilo que está, e ela vai criar uma nova estética, sem um estudo prévio, mas uma questão de pegar o que tem e formar algo dentro dessa comunidade, da comunidade para fora. Então, tem essa questão cultural. A outra que é a matriz africana. Então, é afrodescendente, tem ritmo, tem música, tem dança, tem o improviso, tem a celebração. Então, tem a ver com a matriz africana.
contexto urbano aqui está inserido não numa questão até de divisão entre rural e urbano, porque essas coisas já não estão mais muito bem definidas, o desenvolvimento, né, das tecnologias. Mas tem a ver com o peso da cidade, sim, tem a ver com a questão do concreto, tem a ver com os becos, com as praças, com as quadras, com o ferro, com a pedra, tem a ver com um pouco dessa dureza a questão de um pouco da violência da cidade também, na questão da própria dança. Então, tem um pouco dessas relações, mas também tem uma conotação racista presente aí no urbano, que é um debate que acabou por ser retirado isso aí, foi um debate bem grande, porque o urbano tem a ver também com a precariedade, tem a ver com lixo, tem a ver com coisas ruins, tem a ver com coisa feia também, e com a questão associar o negro a essa coisa mais precária. Então, ela tem uma conotação racista por trás que ano passado foi um debate muito interessante a respeito disso. Isso você vai ver aí no meu trabalho aí no início ali, ele está riscado urbano. Então tem essa questão. E tem assim outro lado aqui, que é a linha estética, e que é o Renato Cruz coloca a linha estética e os estilos para a gente poder se localizar, porque definir dança urbana dessa dança é uma das coisas mais difíceis que tem, porque ela tem um código aberto, então se ficar categorizando ela fica muito complexo. Aí o que acontece? A linha estética que está ali, que é essas mesmas coisas, o afro, a matriz africana, a celebração, a questão de movimentos de chamada e resposta, das batalhas, enfim, todas essas questões estão ali, que é uma linha estética desses estilos de dança social. E os estilos estão aqui do lado. E esses estilos, eles têm nome de passo, tem a época que surgiu, tem até uma vestimenta que as pessoas usam em cima daquilo, e eles têm, é como se fossem estilos de base, que eu gosto de dizer. Porém, existe uma outra versão que aí entra o corpo remixado, onde ele não fica nenhuma coisa nem outra, ele pega tudo e fragmenta para criar uma dança sua, autoral. E aí é que entra o corpo remixado. Ele parte de uma dança abaixo não, mas fora dessa curva, né? Ele sai um pouco desses estilos e vai formar uma dança autoral. Indo para segundo conceito, né? O segundo facilitador para corpos remixados, que seria a corpografia urbana. Antes eu queria falar que a corpografia urbana tem a ver com um pouco da história, do que tu fez durante a tua vida. Mas eu separei algumas décadas aqui para mostrar para vocês. Então, dos 1970, naquela primeira década ali, a minha primeira influência corporal que tinha são as brincadeiras. Eram as brincadeiras de crianças, brincar na rua, fazer as brincadeiras que hoje as crianças ficam mais limitadas, né, presas em apartamentos, em casas, enfim, por causa da violência, enfim. Mas eu era um cara que eu podia andar para a rua livremente. Então, acho que a brincadeira de criança tem muita influência até hoje no meu tipo de movimento e no que eu gosto de fazer. Nos anos 80, a capoeira foi muito presente. Então, eu me formei como capoeirista. Durante toda a década de 80, eu fiz capoeira e me formei como um capoeirista que está enraizado também no meu corpo. Então, já soma essas duas coisas. Junto com isso, tinha os clipes do Michael Jackson, que eu copiava também, as minhas influências, a minha identidade negra, que eu via dentro da capoeira, dentro da música negra, no caso do Michael Jackson, James Brown e tantos outros. Eu queria copiar aquilo tudo, porque eu também queria ser aquilo tudo. E depois nas festas, festas black, que eu ia, que era da comunidade negra da época, tinha muitas essas festas, e a cada final de semana arrastavam muita galera, e lá a gente dançava, era uma outro tipo de situação também, de convivência, que vai influenciando tudo corporalmente. Nos anos 90, aeróbica, né? Eu fui campeão de aeróbica lá em 1993, campeão brasileiro, fui para o Mundial em Las Vegas, inclusive, representar o Brasil, virei atleta nessa época, profissional de aeróbica. A partir dali também foi uma mesma década que quando eu parei com a aeróbica, eu criei um grupo de dança, o meu primeiro grupo, Escravos do Ritmo,
e que eu comecei a ir para palco e competir nesses festivais de dança. E a partir dali, no ano 2000, eu realmente comecei a ser professor mesmo, a dar aulas de dança em escolas de dança, participar de festivais também, dar aulas, cursos, eventos, e entrei, definitivamente eu me dediquei à área acadêmica para finalizar a educação física e depois fazer pós-graduação e tudo mais. Depois eu criei um grupo mais profissional, mais adiante, que foi o My House, Grupo My House, onde também a gente fez vários espetáculos premiados e tudo mais. E hoje eu estou numa situação que é de empreendedor, onde eu criei um estúdio, né, junto com a minha esposa, Estúdio My House, e aonde eu desenvolvo também uma plataforma junto com ela online de dança. Então, tudo isso cria uma corpografia urbana. Tudo isso forma como a gente se movimenta e como a gente faz. E aqui mais a tipo de ilustração, esse desenho que eu fiz, que eu mostro o meu remix, tem a ver com a corpografia urbana. Essas várias etapas de vida que vão se passando ao longo esse movimento que tu tem na cidade, essa relação que tu tem com a cidade, e o movimento que tu tem com as pessoas num coletivo, vamos dizer que a gente se modifica, a cidade nos modifica e a gente modifica a cidade. Essa é a relação da corpografia urbana. E que o que vai determinar é a temporalidade, a intensidade dessas experiências vividas, vai te formar e vai criar, que nem está no desenho aqui, esse caleidoscópio de experiência. Então, a cidade que proporcionou várias dessas experiências, esses encontros, e que você fica com esse leque aí, com várias possibilidades e de criar esse corpo remixado. O terceiro elemento facilitador seria guiado pela música em ambientes de improviso, celebração e batalha. Tem a ver muito com a questão da própria matriz africana, que eu já tinha falado antes, né? Que são sistemas de tradições distintas, mas relacionados, que têm estilos e práticas semelhantes ou sobrepostos. Ou seja, a música e dança estão sempre se correlacionando na questão das tradições da matriz africana. Então, não haveria ser diferente nessas questões que eu estou falando aqui. Essa questão da relação musical cria o ambiente certo para o improviso, cria o ambiente certo para que esse corpo remixado comece a mostrar a sua cara, mostrar o seu jeito e tal. As músicas, celebração, como eu falei, que são esses ambientes de improviso, as batalhas, para quem não sabe, batalhas de dançarinos contra o outro, né? Um tentando fazer como se fosse um jogo, naquele jogo de dança, as rodas de dança também, cyphers, enfim, tudo isso em relação à musicalidade que está rolando, cria o ambiente certo, não tem como não ser. E aqui é importante a gente sempre definir que seja alguém tocando um tambor, seja um DJ mexendo nos aparelhos e na sua mesa, fazendo as misturas das músicas, a relação do músico, de quem está proporcionando a música e de quem está dançando, é uma via de mão dupla. Quem está botando a música está sendo influenciado por quem está ali dançando na pista. E vice-versa. Uma coisa puxa a outra. Não tem como separar isso. Então, por isso que é muito importante entender que essa linguagem músico-corporal não é esvaziada de sentidos, né? Pelo contrário, ela é cheia de apego tangível, pois músicos provocam e respondem à ação da dança. Essa provocação e resposta não são nem moduladas, nem pré-concebidas. Se a conversa ocorre entre a música e os dançarinos, da mesma forma ocorre um canal inverso dos dançarinos para os músicos que se observam. Se a gente observar um DJ na sua pista lá, ele vai estar ele vai estar se movendo. Um cara que vai tocar um tambor, um baterista, seja o que for, tudo vai ter relação com quem está ali dançando. É uma troca, é uma via de mão dupla.
Chegando então aqui ao quarto e último elemento facilitador, que é o corpo como um DJ, essa analogia que eu faço como se nós fôssemos DJs do nosso próprio corpo, onde as playlists que a gente escolhe são movimentos, técnicas de diferentes vivências corporais, e a gente começa a fazer a combinação, como se a gente tivesse que nem ali o desenho que eu fiz, onde tem vários botões, várias possibilidades da gente criar e transformar dentro do nosso corpo uma versão transformada de movimento e uma dança autoral, uma dança remixada, como eu já estou falando para vocês. Eu destaco nesse meu último capítulo o que o Navas, esse autor, que ele faz essas definições de remix, vários remixes, e eu destaquei esses 3 tipos de remix, que é o remix estendido, que seria na verdade um looping, e o looping ele vai sempre uma repetição, só que a cada repetição pode haver algumas diferenças. No caso, se fosse um movimento, pega um movimento que tu fica repetindo e tu muda a direção, muda nível, muda a velocidade. É um looping. No remix seletivo seria pegar várias vivências, várias técnicas corporais, e aí sim você pegar fragmentos dessas técnicas e misturá-las no teu corpo. Então, tu cria um remix seletivo, mas ainda dá para ver esses pontos, essas técnicas soltas. E no remix reflexivo, ela vai ter uma transformação tamanha, tão grande, que a gente não vai enxergar da onde que vieram as suas influências. De certa forma, é quando a gente olha alguém dançando e você não sabe dizer exatamente que estilo exatamente ele está dançando. Para mim, um exemplo que mata pau assim, eu digo que é o Michael Jackson. O Michael Jackson, ele dançava de uma forma que só ele dançava. Era a dança dele. Aquilo é o exemplo de um cara que fez sapateado, fez jazz, fez locking, fez vários outros estilos de dança, e quando tu vê ele dançando, tu vê que é ele dançando, é a dança dele. Então, essa é a ideia de um corpo remixado, acho que está ali dele, está bem definida e fica bem legal. E fica bem claro aqui que a gente tem que pensar que quando esse corpo vai para um nível mais profissional, esse corpo remixado, ele vai sair da curva. E quando ele sai da curva, coisas podem acontecer. A tendência, mesmo dentro de uma dança que já vem de uma natureza do remix, ela vai fazer com que esses, que a gente chama de limitantes criativos, podem ser pessoas, professores, entidades, organizações, enfim, que vão limitar até onde tu pode ir. E a internet faz bastante disso com julgamentos, e as pessoas andam com mais medo de se arriscar e de tentar quebrar essas estruturas e formar algo novo. Então, esse é um debate muito legal de se ter dentro desse corpo remixado. Será que estão tentando nos unificar e a gente está com medo de sair por medo de julgamento, medo de cancelamento e tudo mais, que isso pode vir a ocorrer. Então, a gente tem que pensar nisso e refletir sobre essa ideia do corpo remixado como uma forma também de sair da mesmice. Então é isso, agradeço a oportunidade, né, de poder estar aqui fazendo essa apresentação, espero que tenham gostado, foi algo mais rapidinho, assim, para a galera poder se inteirar, mas quem quiser se aprofundar mais pode entrar em contato comigo, vou ficar bem feliz de poder dar um retorno. E também quem quiser dançar, quem quiser saber mais sobre dança, tá aí os meus canais, tá aí o Instagram, e também e-mail que pode me mandar, vai ser bem legal de poder responder. Então tá, até uma próxima, valeu!